Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje a gente está com o Leonardo Sonnenschein, um dos sócios da Admona. Ele veio falar um pouquinho do mercado aí de moda, de empreendedorismo, contar um pouco da história da empresa, que já está há um bom tempo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, e dar algumas dicas aí para quem está começando agora. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Então, eu queria começar que você falasse um pouquinho de como você chegou. Eu sei que é uma empresa familiar, mas como que você começou a sua carreira e como você veio parar na Admona. Aí você fazer um pouquinho e depois a gente vai fazendo algumas perguntas específicas aí, falando um pouquinho do geral. Legal. Bom, a Admona é uma empresa familiar, né? Eu sou da terceira geração da família no negócio. Foi fundada pelo pai do meu padrasto, Severin, que é um imigrante polonês. Nós somos uma família de origem judaica e ele é uma daquelas histórias da imigração brasileira que chega fugindo da Europa, da Segunda Guerra. E é uma história de muita perseverança, né? De muita batalha. Ele sofreu muito lá durante a Segunda Guerra, as perseguições nazistas, etc. Ele chegou no Brasil sem falar português e sozinho, né? Com muita dificuldade, e ele começou como comerciante, enfim. E aí, 3 gerações depois, tô eu aqui, eu fui o primeiro da terceira geração da família a encarar o negócio, e eu me formei em administração pela PUC, e eu estava recém-formado, trabalhava numa multinacional de alimentos, a Mondelez. Conheço. Muito grande. O nome era Kraft na época ainda, Kraft Foods. É uma empresa que me ensinou muito na parte de vendas, enfim, eu acabei aprendendo muito a parte corporativa. E no meu almoço de formatura, o meu padrasto e meu tio estavam lá em casa, e o meu tio, o meu padrasto tem um irmão, o meu padrasto é Eduardo, tem um irmão que o irmão dele é o Luiz, que eu chamo de tio, né? Irmão dele, meu padrasto, eu tenho uma relação, meu pai é vivo, eu tenho uma relação ótima com meu pai também. E meu padrasto, ele casou com a minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu costumo dizer que eu Tem 2 pais. sou um privilegiado de ter 2 pais. Mas aí, no meu almoço de formatura, o Luiz, meu tio, falou: por que você não vem trabalhar com a gente? E eu nunca tinha pensado nisso. Eles tinham 2 lojas no Saara. Para quem não conhece, o Saara é um mercado popular aqui no Rio, muito emblemático, muito emblemático para a cidade, e eu acho que é o mercado popular mais interessante que tem no Brasil. As pessoas comparam com a 25 de março de São Paulo, mas eu acho o Saara muito mais charmoso, né? É diferente, porque lá hoje dominou o chinês, meio que... O nosso tem mais cultural do que só venda. O Saara tem aquela coisa, né, do árabe, judeu, chinês, coreano, é uma mistura muito interessante, e realmente o pessoal chama o Saara da ONU, a ONU do mundo, né? Que é onde as pessoas conseguem conviver. Se bem que hoje em dia a ONU já não está mais tão em paz, mas... Verdade. O Saara é um lugar onde as coisas funcionam, né? O relacionamento entre a diversidade funciona. E eram 2 lojas no Saara, e cada uma tinha um nome, não era Admona, uma chamava Admona e outra chamava Beto Confecções, na época, que era um nome que, na época que meu padrasto comprou a loja, ficou daquele jeito mesmo, e eu não entendia muito bem, né, aquela estratégia de ter 2 lojas de camiseta diferentes na mesma rua. E eu fui entender com eles: mas gente, por que vocês têm uma loja de Admona, outra loja Beto Confecções? Por que a gente não constrói uma marca só, né? E era uma estratégia interessante, porque a estratégia era: olha, o cliente para numa loja, faz um orçamento, Depois vai em outra. Depois vai em outra loja, vai comparar uma com a outra, acaba comprando em uma das 2. Eu achei muito interessante, né? Aquela guerrilha deles ali. E funcionava, mas a gente acabou optando por construir um projeto de marca de mais longo prazo. E foi aí que eu entro no negócio. Eram, de fato, 2 lojas, era um negócio bem menor. E hoje a Admona é uma marca muito importante no segmento de personalização, de camisetas e outros produtos também. Hoje com um portfólio muito, muito amplo de tipos de camisa. A gente tem desde a camisa mais promocional, que é de onde vem a nossa base e a nossa origem, né? A gente sempre fez muita camisa barata e rápida, mas hoje a gente tem um portfólio também de muita qualidade, de produtos Pima, estonados, oversize, novos produtos, além de outros acessórios que a gente personaliza: caneca, copo térmico, pôster, ecobag, aventais, enfim, uma série de novos produtos
que a gente disponibiliza para que os nossos clientes possam fazer com as suas próprias marcas e identidades. E eu tô na empresa já vai fazer 18 anos, né? E hoje a gente está num momento muito interessante. Hoje a gente montou a nossa própria fábrica, né? A gente fabrica, inclusive aqui no estado do Rio, a gente montou uma fábrica bem completa, com muita tecnologia. Tem mais de 150 pessoas trabalhando dentro da fábrica. A gente costura, corta, costura, estampa, faz tudo lá dentro. E nos últimos 4 anos começamos também um processo de internacionalização e abrimos uma estamparia com tecnologia de ponta em Miami e 2 anos depois em Chicago. Então a gente também começou a embarcar e a se aventurar no mercado americano, além de fazer aqui um trabalho no mercado brasileiro. Pegando esse lado aí que você... vou voltar um pouquinho. Da onde vocês escolheram, claro, o nome entre Dimona e Beto Confecções ficou Dimona. Mas tem alguma história por trás desse nome ou... Então, a empresa, na década de 90, a gente tinha no mercado 2 marcas importantes de camiseta básica, né? Que era a Hering, que a Hering tinha um outro posicionamento de marca, era uma marca de camiseta naquela mudou época. muito. E tinha uma chamada Sulfabril, que era uma marca muito grande. Eu lembro dela. Mas era sumiu. uma indústria gigante no mercado nacional, fabricavam milhões de camisetas e a gente era um grande revendedor dessas 2 marcas e a gente só fazia a estamparia, né? E aí a Hering mudou de posicionamento. A gente chegou a ser, inclusive, até uma história que pouca gente sabe. Quando a Hering montou as suas primeiras lojas próprias, que era aquela Hering Store, a nossa família montou a primeira loja Hering Store no Rio, no Shopping Tijuca, década de 90. Foi um investimento enorme. Como a gente era um grande, a gente chegou a ser o maior comprador de Hering do estado do Rio, nossa empresa. Porque a gente comprava muita camiseta, né? A gente era o maior comprador de camiseta do estado do Rio. E por isso a Hering nos convidou para pilotar a primeira loja deles aqui no Rio. Só que foi um fiasco. Foi assim, a gente quase quebrou não. Chegou a quebrar na época. Década de 90, a gente abriu... O Shopping Tijuca estava abrindo. Era uma loja enorme, um investimento gigante. A família botou lá os recursos que tinham para abrir naquela época. E a loja não durou 6 meses. A gente entendeu que... Quando eu digo a gente, é a empresa, porque eu era criança ainda, né? Nasci em 84, então década de 90 eu ainda estava ali jogando bola, ali, aprendendo a brincar. Mas foi um momento de muito aprendizado, enfim... E aí, quando a Hering mudou o posicionamento e passou a ser uma empresa de moda, e a Sulfabril quebrou, e até a Sulfabril, abrindo parênteses, a história que eu escuto do meu padrasto e meu tio falarem lá da Sulfabril foi um case de aprendizado, né? A Sulfabril tinha uma indústria muito forte, acho que tinham mais de 2.000 funcionários na época, era uma cidade lá no sul, né? Tinha um complexo industrial gigantesco, e eles tinham aqueles representantes que vinham nas lojas pegar o pedido, né? E eles o representante junto com as camisetas, eles começaram a apresentar um catálogo de roupinhas de moda, conjuntos, pijamas, etc. E aí, como naquela época, a gente que comprava Sulfabril, você tinha uma relação com esses revendedores quase o cara pagava o café, era uma relação diferente de hoje em dia, que é tudo mais digital e tal. Era uma relação muito, muito interpessoal, o cara tava toda semana lá te oferecendo produto. E ele falava, tem uma meta aqui para vender esses conjuntinhos aqui, esses pijamas, compra um pouquinho aqui, põe no teu portfólio, põe na loja aí, no cantinho da loja. E para ajudar o cara... Ele fazia. Aí alguém lá na Sulfabril, de novo, tá? Essa história que eu escuto da minha família, contando desse case. Lá na Sulfabril, alguém falou, vender conjuntinho e pijama tem uma margem muito melhor do que vender camiseta branca. Vamos focar nisso. Aí chega um dia lá o representante da Sulfabril lá na empresa, com o catálogo dele, a gente olha, cadê as camisetas? Não, a gente não tem mais camiseta, agora agora o nosso foco são pijamas e roupas. Ele falou, cara, não quero comprar nada disso. E aí a empresa quebrou, é uma empresa de... Não, a Sulfabril quebrou, mas qual é essa empresa que ficou de pijamas? Não ficou, quebrou tudo, né? Porque a Sulfabril começou a se posicionar... entendi. Como roupa de criança e tal, e largou. Eles não entenderam naquela época que o pijama e as roupinhas, os representantes botavam no mix porque os lojistas ajudavam, mas o que vendia não dava para vender sozinho. A camiseta tinha margem menor, mas era o que trazia o outro cliente.
Exato. E aí, quando a Hering foi para um lado e a Sulfabril quebrou, a gente ficou sem fornecedor. E aí a gente falou, bom, Vamos ter que começar do zero. vamos criar uma marca nossa, né? E aí foi que surgiu o Admona. Então, as etiquetas, embora uma loja fosse um nome e outra loja fosse outro nome... Ia com a mesma etiqueta. As etiquetas eram da Admona. Todas eram da Admona. Então, a Admona passou a ser a marca que as pessoas recebiam o produto. A camiseta pronta era sempre Admona. E aí ficou. Quando eu cheguei na empresa já era assim. E aí, como a marca já era uma marca que já tinha algum... Né, já percorria, as pessoas já conheciam um pouco. A gente, então... até porque Beto Confecções ia ser difícil né, de explorar esse nome. Não, como marca, acho difícil. Como um terceirizado, eu acredito que até rolaria, mas não para virar a potência que vocês viraram com o passar do tempo. Vocês iam ter que ter um rebrand ou alguma coisa. Exato. E aí ficou Admona e a gente começou a trabalhar muito, muito dentro do nosso portfólio, nosso produto, fortalecer as nossas relações com os nossos clientes e principalmente transformar a Admona numa marca de confiabilidade, não só de qualidade de serviço, mas principalmente de entrega. A gente é muito conhecido como uma marca que entrega produtos personalizados num prazo que o mercado não costuma entregar, né? Tem já escutei de muito produtor de evento que tem coisas que só a Admona faz. E o nosso desafio hoje é continuar crescendo sem perder isso, né? Sem perder essa essência e sem perder esse DNA que a gente tem. Mas o que você acha que foi a estratégia que fez você levar a marca a escalar de forma consistente? Porque, principalmente, no mercado, várias marcas, principalmente Têxtil e Fabril aí, você pegar nos últimos 10 anos, muita gente ficou pelo caminho. Principalmente porque hoje o pessoal prefere comprar coisas da China, desses Shopee da vida e várias situações. Então, assim, vocês acabaram passando por várias transformações, mantiveram um core ali no meio, mas vieram crescendo constantemente e inovando. Então, assim, como é que você fala dessa caminhada árdua desses últimos, pelo menos, uns 10, 15 anos aí? Eu acho que o nosso grande diferencial é a nossa prestação de serviço, a nossa estamparia rápida, né? E a gente trabalha com muitos clientes, a gente trabalha B2B e B2C, mas muitos clientes que precisam, que têm uma necessidade de um produto pronto em pouco tempo, né? Então a gente foi desenvolvendo, primeiro, tecnologias de impressão que nos permitissem ter essa entrega muito rápida. Então, como é que o cara vai comprar lá da China se ele precisa da camisa para amanhã? Não vai chegar. Sim. Então, esse é um diferencial que a gente tem. Segundo, tecnologia interna. A gente entendeu que para a gente conseguir crescer e manter velocidade ao mesmo tempo, conseguir multiplicar o conhecimento das nossas equipes para atender o cliente, a gente precisava de software interno. Então, a gente... o Igor, que é meu sócio, né? Meu primo é meu sócio, que é empresa familiar. Ele é engenheiro de computação. Ele que toca operação americana hoje. E trouxe um viés de tecnologia muito forte. A gente desenvolveu um software, um sistema interno dentro da empresa para que a gente pudesse, de uma maneira muito rápida e fácil, ter as informações e ter os pedidos descentralizados para cada uma das estações de produção. Então, o nosso foco sempre foi como crescer sem perder velocidade. E a velocidade é uma coisa que, por mais que os mercados internacionais às vezes tenham produtos mais baratos, não chega no prazo que o cliente precisa. E no Brasil, principalmente na produção de eventos, a camiseta, os produtos, eles dificilmente têm muita antecedência, né? Um exemplo disso, por exemplo, é o Carnaval. A Admona hoje virou uma fornecedora muito importante e expressiva para o Carnaval em várias frentes, né? Desde da Sapucaí até os blocos de rua e até as nossas linhas próprias que a gente desenvolve. A gente cria estampas específicas para o Carnaval e é tudo muito em cima da hora, né? Tem uma coisa que, por exemplo, na Sapucaí, os patrocinadores eles fecham na última hora, né? Você tem um camarote lá com 20 mil camisetas e eles ficam até a última hora negociando para saber quem são as marcas que vão entrar como apoiadores e patrocinadores. Então não dá tempo. Mas como é que vocês se preparam? Se tu pensar, vamos pensar, são 10, 20 camarotes. E realmente isso aí, como eu sou um pouquinho no mercado, você vê acontecer isso direto. Como é que você se prepara para estar ali e uma parte da tua produção está no talvez? Ou não que seja o talvez,
Mas é aquilo que você falou. Às vezes você tem que fechar quem te entrega. Tem muito isso. Pô, você olha para um monte de lugar e tu fala assim, quem entrega? Esse cara entrega. Então, Isso está muito ligado à nossa infraestrutura. Não tem mágica, né? Tem planejamento, então a gente tem que correr um risco de ter malha, de para ter isso, matéria-prima em estoque sobressalente para as emergências. Então a gente já inclui no nosso fluxo, perto do carnaval, esse volume. que pode não vir e a gente pode ficar com estoque lá. É um risco que existe, mas é do negócio. Maquinário, a gente tem um maquinário de última... A gente foi a primeira empresa do Brasil a importar maquinário de estamparia digital, por exemplo, isso foi em 2011. A gente tem muita tecnologia de impressão que a maioria das empresas no Brasil não tem disponíveis para atender com velocidade e, principalmente, é a cultura das pessoas. A gente tem uma cultura de velocidade, tem uma cultura onde as pessoas entendem que na Dimona, às vezes, a gente vai ter que se adaptar e, eventualmente, montar um turno a mais, eventualmente a gente vai precisar fazer um turno à noite, enfim, a gente tem uma cultura muito forte de entrega. A entrega é sagrada pra gente. E parece que é uma coisa, uma bobagem a cultura, mas é o contrário. É muito importante você estar numa empresa onde as pessoas sabem que prazo é uma coisa sagrada. E que dizer não para um pedido, cara, é muito, muito raro na Dimona. Justamente porque a gente tenta sempre dar um jeito de entregar. Então tem o risco do negócio, mas isso está muito, muito fortalecido. Não só o carnaval, por exemplo. A gente faz muito os grandes festivais de música, né? A gente tem um grande cliente que chama LPO, que é a Loja de Produtos Oficiais, que são os melhores operadores de lojas dentro de grandes eventos. E a gente é parceiro deles há muito tempo. E eles operam hoje grandes eventos como Rock in Rio, The Town, UFC, Lollapalooza, enfim, vários eventos que eles operam, e a gente está há muitos anos do lado deles, como fornecedor importante da operação deles, porque a gente entendeu juntos que durante um festival ou durante um evento que tem um prazo de validade, cara, primeiro que a emoção do evento ela tá ali dentro, e depois que acabar... Diminui muito a venda. O cara tá lá dentro do Rock in Rio, é um evento que mexe com as emoções, dá vontade realmente de você ter uma camiseta do festival, porque é um festival que tem um investimento e uma experiência muito única, né? Não só musical, mas uma experiência de forma geral. Então a gente entendeu que a gente nunca vai adivinhar quais são as estampas que vendem. Então o cara chega lá, tem, sei lá, 30 tipos de estampas diferentes do festival. A gente não sabe se uma vai esgotar no primeiro dia, se um tamanho vai acabar, ou se uma cor vai terminar. Então a gente construiu uma operação que a gente vai fazendo essa reposição ao longo do festival. Então o cara vendeu bem no primeiro dia, a gente vai entregar a reposição no segundo. E assim vai. Então a gente criou praticamente um conceito de on-demand físico, né? Porque tem o conceito de on-demand digital, que você vende no teu e-commerce, produz e entrega. E a gente trouxe esse conceito para o offline, né? Para o físico, que é como construir uma operação que você consegue abastecer de um dia para o outro produtos oficiais dentro de um prazo muito curto. Os Jogos Olímpicos do Rio, por exemplo, nós fizemos também uma operação de guerra para atender os Jogos Olímpicos. A gente, 2016 foi um evento, um projeto gigante, onde a gente fabricou mais de 1 milhão de camisetas, quase 1 milhão de camisetas, desculpa, para os Jogos de Rio 2016. Estamos na torcida aí para um dia os jogos voltarem para o Rio, porque foi um negócio de louco e muito bom para gente. Eles estão com o propósito de voltar à Copa do Mundo Feminina agora no próximo ciclo deles. E o Pan-Americano também, né? É Rio-Niterói, não é isso? Eles estão voltando. Eu acho que acho que tem bastante probabilidade. Desses daí, qual você acha que, assim, qual foi o primeiro que você passou sufoco? Porque com certeza você passou sufoco em alguns, para chegar no ponto que hoje vocês já tem um modus operandi que ele funciona, porque se você entrar nos festivais, você vê, é o que você está falando, tem muita diversidade, gente pra caramba comprando, então é difícil você metrificar isso, porque cada festival deve ter um tipo de pessoa que compra, estilo e tal, e querendo ou não, você tem que ter quase um vinho lá, para meio que deixar balanceado.
Então, assim, qual seria o evento desses que você primeiro teve esse choque de realidade? Eu acho que o choque sempre existe, o sufoco ele continua acontecendo, né? A gente várias vezes olha assim e fala assim, caramba, vamos lá, mas assim, dá aquele frio na barriga sempre, porque é De muito achar que vai passar de achar que a gente trabalha com gente, com máquina, né? A gente tá uma tem operação muita alternativa, tem muitas situações e camadas imprevisíveis. que não só depende de uma Mas pessoa. você tem um planejamento, né, de manutenção, claro, mas assim, até as missões espaciais às vezes tem falha, Sim, né? E pode acontecer e a gente fica sempre muito de sobreaviso e muito atento com relação a isso. Mas acho que a gente acabou, por exemplo, o primeiro, em 2010, se eu não me engano, a gente fez o nosso primeiro pequeno projeto de licenciamento, que foi com um bloco de Carnaval do Rio, Cordão da Bola Preta, Que é gigante. que é gigantesco. O Bola Preta tinha 90 e poucos anos de existência, eles já estão com 100 e poucos anos, e nunca tinham recebido R$1 de royalties de ninguém. Todo mundo vendia camisa do Bola Preta na época, e os caras, lembro do Pedro Ernesto, presidente do Bola Preta, um apaixonado pelo carnaval, um cara super, super bacana, super legal, cheio de dificuldade financeira para manter o Bola Preta vivo, e todo mundo vendendo a marca dele e ele não ganhava R$1. E aí a gente procurou ele e falou, cara, vamos criar um projetinho aqui de produto. E foi a primeira vez que a gente falou, vamos lançar um produto no mercado com uma marca de um terceiro e ver o que acontece. O nosso sufoco não foi nem a produção, foi tentar adivinhar o que ia acontecer. Porque você lança a camisa daquele ano, o carnaval acaba, e aí o que sobrar, amigo, chora, porque não tem como você vender para o ano que vem. Né? Fica muito datado. Então esses aprendizados de como você ir fazendo uma reposição ao longo dos eventos, ele nos trouxe um diferencial e, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente conseguiu usar a nossa cultura de velocidade como um diferencial muito grande no mercado hoje. Por isso que a gente geralmente é escolhido por esses operadores para atender pedidos importantes, festivais importantes. Hoje a gente, com muito trabalho, tem feito os maiores eventos do Brasil, não só na parte de música. A gente está fazendo agora também... Você falou de NFL. A gente está entregando NFL, que é uma operação em São Paulo, que vai ter a grande liga do futebol americano, que faz um jogo por ano aqui no Brasil, e é um sucesso de venda, e a gente fabrica os produtos oficiais que são vendidos dentro das lojas oficiais do evento. Por exemplo, de camisa, você tem uma noção mais ou menos de quantas camisas? Da NFL? Porque disseram vai ser, eu acho que no estádio do Corinthians. Eu posso estar enganado. Neoquímica Arena. Eu acho que são algo em torno de 35 mil camisas, algo assim, para esse evento. Pô, quase o estádio. Mas assim, são camisas que a galera compra na lojinha. Não, sim, mas eu tô dizendo de você pensar que a gente discutiu isso outro dia. A NFL, há uns 10 anos atrás, eu trouxe eu acho que é Leonardo o nome dele também, que ele trabalha com o pessoal da NFL e tal, agora não sei se está trabalhando mais. E há 10 anos atrás, a NFL, ela não tinha nem 100 mil pessoas no Brasil. E hoje parece ter um estudo, só de gente que acompanha a NFL, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas. E a NFL vem crescendo com uma velocidade gigantesca. É um público muito, muito, muito fiel, muito apaixonado. Então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu também. Às vezes, pequenos nichos, eles têm um potencial de conversão muito forte. Às vezes você tem grupos menores, a NFL já se tornou uma coisa grande, né, no Brasil. Mas, assim, pessoas muito apaixonadas. Então, não é a gente que opera essas lojas, a gente é fornecedor, mas entregam a camisa. Exato. E o material personalizado para eles, né? Mas o feedback que a gente teve na NFL do ano passado, que foi em São Paulo também, se eu não me engano, Morumbi, foi que no primeiro dia acabou assim, as apostas, as melhores apostas foram insuficientes porque vendeu assim, a galera entrou na loja e comprava tudo. Mas aí quando acontece isso, vamos lá, eles voltam para vocês entram no modo guerra. Modo guerra. Produzir mais para levar, ou às vezes não vai dar, ou... Não, modo guerra.
Modo guerra, claro. Ah, preciso... Não, eu sei que quantidade não adianta, o cara vai falar assim, eu quero as 35 mil de novo. Talvez você não vai conseguir. Exato. Mas você vai conseguir ir dando vazão a uma quantidade onde eles vão fazendo. Você vai entregando... A gente dá suporte para venda do cara para ele continuar tendo mercadoria. Claro que às vezes a gente tem que adaptar, né? Às vezes você tem que fazer uma adaptação no produto para você ter mais velocidade, enfim. Mas a gente acaba atendendo. A gente também faz, por exemplo, existe uma loja da NASA, de produtos da NASA, lá em Gramado. Que eles montaram um parque, né? Uma parte da NASA agora. Exato. Estreou tem pouquinho tempo, eu acho. Os produtos são fabricados pela Dimona também. Pô, maneiro. Então, assim, é engraçado porque a nossa história começa na portinha no Saara e vai até a NASA, né? E a gente... Pra gente é uma coisa muito gratificante de ver o que se tornou. E não tô dizendo nem só de volume de vendas, nem de... Tô dizendo de você olhar a importância das marcas que a gente estampa, né? Então, quando a gente começou a fazer NASA, inclusive como a gente abriu os Estados Unidos, a gente chegou a operacionalizar uma loja da NASA em Boston. Pô, Na legal pra exposição da NASA dos 50 anos do Homem na Lua, em Boston. Então, a gente montou uma operação lá e eu fui lá visitar, e quando eu vi os nossos produtos estampados na Dimona Estados Unidos, com a marca da NASA, no mercado americano, eu lembrei da origem lá da família, lá do início do nosso... E da minha chegada no Saara, nas 2 lojinhas lá, e ver o quanto que a gente conseguiu avançar e ter a confiança de marcas tão importantes, não só no Brasil, mas no mundo, né? Aqui a gente citou algumas, mas eu acho que quem faz NASA faz qualquer coisa, né? Quem faz Olimpíada faz qualquer evento. E são esses aprendizados. Eu acho que no nosso conceito e a educação de empreendedorismo, a minha família ela foi muito corajosa, eu acho, né? E eu tive uma educação muito nesse sentido de pé no chão. Então a gente não é uma empresa super alavancada, que faz loucura, muito pelo contrário, muito pé no chão. Eu acho que se não fosse assim, a gente teria consequências pro bem e pro mal. Acho que se a gente fosse mais alavancado hoje, por exemplo, a gente teria muito mais lojas pelo Brasil, né? A gente tem lojas físicas, né? A gente teria... Quantas lojas vocês têm hoje? Hoje são 6 lojas. 6? 6. Uma por estado? Ou... Não, são todas no Rio. Mas vocês atendem de qualquer maneira? Brasil inteiro. Pelo que você falou, você atende o Brasil todo. A gente hoje tem São 6 lojas físicas, onde os clientes trazem... Demanda. Suas artes, demandas, né? Nosso slogan é você cria, a gente estampa. Então, tem de tudo que você pode imaginar para estampar, tudo mesmo que você pode imaginar. É engraçado, a gente estava até fazendo uma série pro nosso Instagram dos nossos vendedores contando as estampas engraçadas que eles já receberam. Enfim, é curioso ver. Fala de algumas diferentes, você falou aí que são pouco ortodoxas. Tem de tudo, né? Na loja de varejo tem... A gente já viu cliente trazendo camisa com QR Code do Pix para mandar para um amigo que estava devendo, para ele pagar uma dívida. Teve namorada mandando foto do namorado com outra, enfim, preparando essas coisas assim, inacreditáveis assim. E tem as camisas emocionais, né? A gente entendeu que a gente transforma ideias em produtos, o que nos traz uma responsabilidade enquanto ferramenta, né? Você tem uma ideia, você quer fazer, você imagina a tua camiseta, como é que ela vai ficar, e aí você manda vai... pra rodar. E aí, o que a gente precisa fazer? Entender o que você tá querendo, a tua expectativa, e transformar aquilo numa coisa que você vai ficar feliz, né? E você não tá comprando um produto que você tá vendo, você tá comprando o que você tá imaginando. É uma ideia. Então, eu tenho que ter não só o produto certo, mas a forma de estampar que represente de fato o que você está querendo, né? E transformar ideias em produtos traz pra gente uma responsabilidade de entender que a gente vende um produto emocional. É diferente de você comprar um produto pronto numa loja, né? Então a gente recebe, por exemplo, as vovós para fazer as camisetinhas ou as canequinhas das festas de seus netos de aniversário. E vai dizer pra ela que aquilo ali tem que ser de um jeito, cara, ela quer do jeito que ela quer, né? Então, assim, é sempre uma batalha. Uma batalha. Tem outras coisas também. Tem eleição, por exemplo. A gente tem história de 2 clientes saindo na porrada no meio da loja, rolando na loja, um fazendo a camisa do Lula, outro do Bolsonaro.
um do lado do outro, dentro da loja. Caraca. E assim, e o nosso papel é atender todo mundo, né? E o nosso posicionamento é esse. Você cria, a gente estampa, a ideia é sua, então não tem nada com isso. Mas tem uma hora que as ideias se encontram na loja, né? E foi o que aconteceu na eleição. Enfim, tem várias coisas, felizes, tristes. A gente fez agora, por exemplo, recentemente, a gente recebeu um pedido super urgente pro velório e enterro da Preta Gil, por exemplo. Então tem essas coisas, às vezes, de momentos também muito delicados de alguém e que a pessoa transforma o nosso produto numa homenagem, né? Então, quando a gente vê uma artista como ela, que o Brasil todo estava ali, né, mobilizado com a história, acompanhando. Por acaso eu estava naquele show do Gilberto Gil, em São Paulo, onde ela cantou com ele, que foi um momento muito bonito. E aí eu recebi logo depois do falecimento dela esse pedido e, cara, a gente recebeu o pedido às 10 da manhã, entregou 1 da tarde. Porque a galera ia começar a chegar e eles precisavam começar a distribuir. Era uma homenagem que todos queriam dar, enfim, usar a camiseta com a foto dela. Vou beber uma água. Enfim, então tem essas coisas também, né? Desses momentos que a camisa acaba ajudando a representar, né? A ilustrar. Isso é um produto, isso que a gente vende, né? Uma representação visual de alguma coisa. Pode ser um sentimento, uma ideia, uma opinião. Às vezes um negócio, né? Tem muitos pequenos empreendedores que fazem... Começam com você, né? E aí, cara, a gente tá falando de NASA, mas tem lá o marceneiro que vai fazer a camisa da marcenaria dele, o eletricista que vai fazer a camisa dele com 2 auxiliares e o cara às vezes chora de emoção de ver a marquinha dele ali estampada, porque ele vê que virou negócio, ele vê que concretizou, né? Vestir a camisa é um termo muito forte, né, no nosso vocabulário. Não à toa que você fala, pô, o cara veste a camisa, né? Tem essa coisa, né, de você entender que quando você veste a camisa, que a coisa de fato está acontecendo. Nesse lado de pensar todo de camisa, vocês pegam, vamos dizer, datas comemorativas, essas coisas, e acabam inovando, fazendo alguma linha dessa. Como é que funciona, além da parte on demand, como é que funcionam as outras linhas de produto de você pegar no Natal de repente fazer? Como é que funciona isso na Dimona? Isso é uma coisa que a gente está começando a ampliar. A gente aprendeu muito a fazer isso no Carnaval. O que aconteceu no Carnaval? As empresas faziam muitos projetos em novembro, de final de ano. E chegava depois do dia 10 de dezembro, como tem muito recesso, os nossos pedidos de B2B caíam muito. Então a gente ficava com a estamparia no final do ano bastante tranquila. Então, e por outro lado, como a gente sabia que o carnaval sempre foi uma época muito forte, né? Porque se a gente transforma ideias em produtos, o carnaval é o caldeirão de ideias, né? Então você tem blocos, festas, eventos, Sapucaí, foliões, todo mundo querendo inventar uma ideia para alguma coisa. Então a gente falou, olha, a gente tem uma estamparia ociosa no final do ano, a gente tem um mega evento vindo. Vamos então aproveitar, vamos criar estampas legais para o carnaval e vamos aproveitar esse momento que a estamparia está ociosa para produzir carnaval. Então a gente contratou uma estilista, que é a Ana, que tinha trabalhado na Farm, enfim, tinha uma pegada muito interessante de criativa, e começamos a desenvolver a linha da Dimona de carnaval. E virou um sucesso, né? No último carnaval foi um mega sucesso, a gente entendeu o que o folhão queria usar e começou a criar estampas específicas para isso. Isso virou agora um aprendizado para a gente, né? Agora a gente está começando a desenvolver, por exemplo, uma linha de souvenir do Rio com uma pegada mais interessante, que é um nicho de mercado que a gente acha que está mal explorado. Então a gente começa a fazer projetos de estampas próprias para o mercado, mas às vezes cada projeto desse vai ter que ter um desdobramento diferente, um canal de venda diferente. Nem tudo a gente vai colocar na nossa loja, tem coisa que você vai usar parceiros, representantes, e-commerce e uma série de coisas. A dificuldade, assim,
A coisa mais legal da Dimona, ao mesmo tempo a maior dificuldade, é que a gente tem um produto muito, muito, muito versátil. A gente tem um produto que todo mundo usa e que todo mundo precisa, que é... Camisa e os outras Todo mundo áreas, precisa. né? Eu costumo até dizer, cara, pra quem tá nos assistindo aqui, procure uma camisa da Dimona no seu armário que você vai achar. Ah, eu não conheço a Dimona, mas no teu armário tem uma camisa nossa, com certeza. Porque assim, De tanto que vocês já fizeram em vários projetos, né? todo mundo precisa, então assim, é muito legal, porque amplia muito nossas possibilidades, mas é muito difícil, porque você vê uma infinidade de oportunidades e fala assim, cara, onde é que eu vou Escolher qual que eu colocar vou... a nossa energia e como é que eu vou atuar nessas frentes todas ao mesmo tempo. E aí torna a nossa vida bastante ocupada e né, um ciclo sem fim aí de tentativas de projetos que você está o tempo inteiro apostando e tentando, né, cristalizar em negócios. Eu queria aproveitar que você fizesse um paralelo, que são duas realidades muito diferentes, em falar como é que tá esse movimento, comparar o movimento da Dimona no Brasil e assim, e você pegar esse momento da Dimona no exterior, que é Miami, Chicago. Por quê? Acaba que são duas culturas muito diferentes e os Estados Unidos a gente sempre imagina que a gente vai ter uma dificuldade ou que talvez não vá conseguir levar um produto desse para fora e, querendo ou não, vocês já estão lá, já fizeram até uma linha ligada à NASA. Então, se você pudesse dar um comparativo, falar um pouquinho da realidade da Dimona americana ou com a Dimona nos Estados Unidos, no caso. Quando a gente resolveu abrir os Estados Unidos, primeiro, a gente estava no meio da pandemia. O Igor, que eu falei, meu sócio, que é o cara do sistema. A gente tinha um sistema no Brasil. A gente tem um sistema no Brasil que conecta as plataformas virtuais, os e-commerces, com a nossa operação de fabricação. Que a gente chama de dropshipping, né? Quando você permite que uma pessoa venda online sem ter o produto. Sem ter produto, é por demanda. Ele vende, depois produz e manda. Quando ele vende, a gente recebe o pedido, a gente fabrica, estampa e entrega para o cliente dele. Então isso abriu a possibilidade de muitas empresas internacionais venderem para o mercado brasileiro usando a Dimona, né? O Brasil é um mercado muito burocrático na parte de importação. É caro importar no Brasil. A gente é um país bastante protecionista. E é um país que lá fora as pessoas têm um certo receio, né? As empresas têm um pouco de medo de entrar no Brasil por várias razões. A gente é um país mais burocrático. É um país, de fato, que o empreendedor... um monte de caminhos. Não só a carga tributária, mas a complexidade que é o entendimento disso, né? É muito difícil você explicar para um americano a complexidade da nossa carga tributária e como é que às vezes uma coisa é de um jeito e no dia seguinte é de outro jeito, né? Não tem lógica. Tem aquela frase que no Brasil até o passado é incerto, né? E é verdade, né? A gente vive num país que tem essas complexidades e não tem previsibilidade em muitas coisas e o ambiente de negócios fica prejudicado por conta disso. Mas essas empresas conectavam com a Dimona daqui e vendiam para o mercado brasileiro e usavam a Dimona. O que eu acho que é um case muito interessante, porque você tem um operador lá fora que vende para o mercado brasileiro, mas diferente da Shopee da vida, desses que vem um produto da China e entrega direto, a gente produz usa... aqui. A gente produz no Brasil, a gente paga impostos no Brasil, a gente gera empregos no Brasil e desenvolve o produto aqui, né? Então, para mim, é um modelo que faz muito sentido, porque você tem a tecnologia lá fora, e tem a criação lá, tem a galera criativa que criava os produtos para esse mercado, permitia que eles também competissem aqui, mas usando a Dimona como uma fabricação. Durante a pandemia, como foi todo mundo para o digital muito rápido, esses nossos clientes internacionais, que também operavam nos Estados Unidos, ligaram para a gente e falaram, olha, a gente está com muito problema aqui. Preciso de vocês. Eu preciso de alguém que imprima aqui porque não está... As filas de impressão estão... E aí a gente foi para os Estados Unidos para atender esses clientes. E, cara, uma aventura colossal, assim. Na época tinha
tinha, para entrar nos Estados Unidos, tinha uma barreira sanitária, né? Você tinha que ficar 15 dias no México. O Igor estava com um filho recém-nascido, o Lior, que foi o primeiro filho dele, ele estava com, sei lá, 6, 7 meses de idade. Ele ficou 15 dias num hotel no México, em quarentena, programando o sistema para o mercado americano no hotel. A empresa foi sendo construída nesse De caminho. acordo com ir entrando lá. E aí a gente abriu lá, montamos as primeiras máquinas, pegamos um espaço lá em Miami, que ele conseguiu achar lá durante esse período, e começamos um trabalho. Essa empresa depois que nos levou para lá quebrou, e a gente achou que o nosso negócio, nossa aventura lá ia ser... Acabar. Mas a gente depois conseguiu clientes maiores ainda e entrou numa trajetória interessante de crescimento. Ano passado a gente entrou com um investidor, um sócio, investidor no mercado americano. E a empresa tem 4 anos de existência e foi avaliada no ano passado por $10 milhões. E entrou investidor com 15% da operação para ajudar nesse crescimento. Então, são empresas separadas, né? Mas... no mesmo ecossistema. Os desafios são muito, muito grandes. Lá a gente é uma empresa de dropshipping. A gente é 100% digital, não tem loja lá. Lá a gente é a fábrica de milhares e milhares de lojas de e-commerce. Mas lá funcionaria... Você acha que funcionaria esse modelo das pessoas produzirem na hora? Lá tem essa cultura, é uma coisa que eu... Já que vocês estão vivendo... Porque assim, lá parece que as coisas são planejadas. Então, se tu quer um negócio rápido, você não tem onde fazer, às vezes. E tem isso ou isso é um achismo nosso? Engraçado que o modelo de loja da Dimona, quem nunca foi, quem mora no Rio e quiser conhecer, a gente tem lojas no centro, loja em Copacabana e loja na Barra. O nosso modelo é um modelo muito nosso, muito único. Você entra lá, tem as máquinas no meio da loja, fazendo na hora. Eu, cara, viajei o mundo todo, tive oportunidade na vida de, sei lá, mais de 30 países e eu nunca vi uma loja igual a nossa. E nem mesmo nos Estados Unidos. Não tem uma loja como a nossa, e eu acho sim que tem espaço lá pra gente abrir uma Dimona Store com a pegada que a gente tem no Brasil. Mas como eu falei, a gente hoje tá lá. Lá tem uma dificuldade que é a mão de obra, né? A mão de obra lá é muito mais cara. É uma mão de obra difícil. E o que torna... Porque lá tem um lado fácil que é ganhar em hora, e tem um lado difícil que é pagar em hora. Para esse negócio, no caso. Sim. Tem outros negócios que funcionam. É que o teu tem que ter uma escalabilidade que, se você botar, talvez, não fizer um volume grande, você pagar em hora fica ruim. Então, assim, mesmo lado que tem uma facilidade, tem uma dificuldade, né? E a gente ainda tá crescendo nesse segmento digital que a gente acha que ele é mais saudável nesse primeiro momento. Porque as pessoas falam assim, pô, que beleza, receita em dólar. Receita em dólar, mas a despesa também, né? Tem isso. Você acha que esse lado de festival lá ainda tem como vocês estarem? Abre Super acho. um Inclusive, caminho. uma coisa que eu sempre falo a gente foi para os Estados Unidos achando que a gente ia chegar lá pequenininho e que a gente ia jogar a terceira divisão. E ao contrário, o brasileiro, justamente por essa complexidade que a gente tem no Brasil, e o empreendedor no Brasil ele precisa ter uma força de vontade, um jogo de cintura, precisa lidar com uma série de imprevisibilidades, eu acho que a gente acaba se tornando um empreendedor mais preparado até do que o empreendedor americano. É claro que eu tô falando em linhas gerais aqui, né? Mas quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a nossa forma de fazer o negócio, a nossa velocidade, a nossa maneira de lidar com as pessoas, de lidar com o cliente, de lidar com o fornecedor, e principalmente de se adaptar ao cliente, foi um diferencial muito grande. A gente falou, cara, a gente tem espaço aqui pra gente brigar com os grandes, mesmo que a gente não tenha o capital que eles tenham, mas a gente consegue oferecer um diferencial de atendimento, da forma de enxergar o negócio, que nos permite sonhar grande. E estamos lá remando, atendendo hoje várias marcas de e-commerce pequenas, né, menores, tem milhares de marcas integradas com a gente, e também fornecendo para marcas de camisetas de design, de marcas já americanas,
que estão usando a Dimona hoje como estamparia. Olhando para o crescimento desse ano, como é que você vê o mercado para esse ano, o resto de 2025 e 26 para a Dimona no Brasil? Assim, agora vamos voltar para A nossa realidade. a realidade do Brasil. Como é que você vê esse mercado e quais expectativas aí para final de 25 e começo de 26? Aqui no Brasil, a gente está com uma pegada muito forte de ampliar os nossos canais de atendimento remotos, né? Que a gente chama. Então, a gente está prestes a lançar um produto novo. É uma ferramenta chamada Cria. O Cria vai ser uma ferramenta muito importante. O Cria vai ser uma ferramenta muito importante para a gente, porque ele pode ampliar o acesso ao nosso produto de uma maneira muito, muito, muito agressiva. Por quê? Hoje no nosso site, você tem um estúdio de personalização e você escolhe a camiseta que você quer ou o acessório que você quer. Você faz o upload da sua estampa. Você consegue no estúdio finalizar o seu pedido e comprar um produto personalizado. Só que muita gente Não tem design, não tem nada não tem disso. designer, não se sente seguro com design, ou não quer só um texto, quer uma imagem legal, aí vai no Google, mas não acha a imagem que quer. Enfim, acaba restringindo um pouco o público. E aí vem essa coisinha chamada IA, né? Que está movimentando aí o planeta. Onde você pode dizer para a IA o que você gostaria de ter na tua estampa, pedir para ela criar uma estampa para você em alta resolução, dizer as cores que você quer que essa estampa tenha, e ela cria para você. E aí isso pra gente vai ser uma virada de chave fenomenal pro nosso digital, né? O Cria é uma ferramenta que a gente vai lançar nas próximas semanas, integrado ao ChatGPT, que o nosso cliente dentro do nosso site... Isso vai ser uma ferramenta de vocês, né? Vai estar ligada ao site de vocês, não liberada, assim. No caso, é quem for fazer com vocês dentro do mundo da Dimona. A gente vai vender um pacote de possibilidade de criação. Então, a tecnologia é do ChatGPT. Então, Mas adaptada para o mundo da Dimona, né? Isso, a gente dá, por exemplo, a possibilidade de você fazer 3 estampas gratuitas. E a partir disso você pode comprar pacotes de criação. E aí você coloca lá o prompt do que você quer. O Cria gera para você as tuas estampas. E a gente já vai mostrar para o nosso cliente a estampa que ele criou em vários produtos aplicados. Né? Então, sei lá, você quer criar uma estampa... Deixa eu só beber mal, que eu tô com pigarrinho aqui que não sai. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Por exemplo, você... Fala uma camisa que você gostaria de usar. Eu gostaria de fazer uma camisa com um logotipo ligado a rock, por exemplo. Então tá. Então você vai escrever o seu prompt, que você quer uma camiseta com uma guitarra estilizada, uma guitarra dourada, em altíssima resolução, uma guitarra que tenha, sei lá, uma estética parecida com a guitarra dos anos 70, num tamanho grande, numa estampa em PNG, 300 dpi, fundo transparente. Você vai botar o teu prompt lá, vai contar o que você quiser sobre a tua relação com a guitarra e ele vai gerar a imagem por IA do que você quer. E essa imagem, a Dimona já aplica para você numa camiseta branca, uma camisa preta, uma camisa prima, uma camisa estonada, uma camisa pima, numa caneca, numa eco bag, num pôster. Transforma a tua guitarra em vários produtos e você escolhe o que você quer e compra na hora. Você conta para IA o que você quer, a gente oferece para você os produtos já finalizados e você clica e compra. Isso vai ter vai ser praticamente on demand? Totalmente. A gente estampa com tecnologia digital, mas produtos da nossa linha, né? Camisetas dos mais variados tipos da nossa linha. Mas eu digo assim, você cria, aí você vai mandar para a loja e retira na loja, ou ela só entrega em casa? Dá para tua casa. Você vai poder ter um armário personalizado. Totalmente personalizado, sem saber abrir um Photoshop. Então eu acho que isso vai ser muito importante e vai democratizar de fato o acesso à personalização de itens para uso pessoal, né? O Cria é uma ferramenta para as pessoas poderem criar a sua própria forma de vestir, a sua própria forma de se expressar
sem necessariamente precisar saber exatamente como configurar uma estampa. Então, acho que isso é muito disruptivo, eu acho que isso vai abrir caminho para o nosso digital crescer de uma maneira bastante interessante. Hoje, como é que você classificaria a divisão entre digital e físico de venda, de 50-50, 60-40? Hoje, o que mais gira para vocês? Hoje o nosso canal remoto representa 60% da venda. Estou falando de Brasil, tá? Estados Unidos, Sim. Estados Unidos é 100%. Hoje é 60% remoto, que é central de vendas / site. Né? Nossa central de vendas, a gente tem uma central que a galera fica lá atendendo por WhatsApp, e-mail, telefone, você manda arte, diz o que você precisa, a gente te indica os melhores produtos. Você compra, pode retirar na loja, se você for do Rio, ou a gente manda para tua casa ou para tua empresa, onde você estiver pelo Brasil inteiro. E a gente acabou de lançar agora uma nova vertente, né, que é de Dimona para empresas. A gente acabou de lançar um site onde a gente está, inclusive, nesse momento, fazendo uma promoção de 15% de desconto para as empresas comprarem no CNPJ pedidos acima de 30 peças. Então, a gente lançou uma campanha com um portal específico para as empresas do Brasil. E aí pode ser empresas de todos os tamanhos. Pode deixar aí, se quiser deixar o link e o cupom, o pessoal vai estar acompanhando a gente. Pode entrar no site da Dimona, dimona.com.br, e lá você pode ir na parte, tem um banner lá do Dimona para empresas, ou você pode entrar no dimona.com.br/empresas, e o cupom na hora de fechar o pedido pelo site, é Dimona Empresas, ou você pode falar com a gente, aqui não é tipo a propaganda, né? Ou você pode falar com a gente pro WhatsApp, que nossa central de vendas vai te responder, dando todo o suporte que você precisar para poder personalizar os seus produtos. Depois a gente vai botar o link na descrição e bota o cupom aí que ele vai deixar para todo mundo que estiver acompanhando a gente poder fazer essa compra. Aí 15% para atacado é coisa pra caramba. Hein? Pessoal, 15% aí, ó, fazendo diretamente no CNPJ. Exato. Vou aproveitar que eu vi uma informação aqui. Parece que no Covid vocês fizeram um projeto chamado Convida 20. Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso e de como isso impactou e quantas pessoas, mais ou menos, como é que funcionou isso. O Convida 20 foi um projeto, foi um presente, né? Quando a pandemia começou, eu achei que a gente ia quebrar, assim, eu não sabia o que é. Enfim, eu acho que todo mundo achou, né? Nem quebrar, o pessoal achou que não ia acabar o mundo. Mas a gente se viu, a gente estava com uma fábrica recém-inaugurada, com mais de 50 costureiras. A gente estava com toda a estrutura fechada, os eventos sem nenhuma previsão, nem norte, nada de voltar a acontecer. Eu falei, sempre cara, aquele, daqui um mês vai abrir, daqui uns tantos dias vai abrir e ir andando. E aí na época eu recebi um desenho, um cara chamado Roberto Todor. Ele me ligou por indicação da minha mãe, ele conhecia minha mãe, sei lá, ele me ligou com um desenho de uma criança que era um vírus que ela chamou de Convida 20. Que era um vírus do bem. Era um vírus... Era um desenho muito bonito, assim. Era um planetinha com as árvores. Era como se fosse um vírus sustentável. Era como se fosse uma coisa positiva, uma energia positiva, meio que para combater toda aquela loucura que estava acontecendo. E o nome era Convida, né? Convida 20. E aí achei legal aquele desenho. Falei, cara, eu vou fazer um trabalho espiritual aqui. Eu vou dedicar meu tempo para a parte social, que eu acho que se Deus existe, o universo vai me ajudar e vai conspirar para me proteger e para proteger o nosso negócio. E deu certo, porque eu convido a gente... O que a gente fez? A gente criou... Primeiro que a gente foi uma das primeiras empresas a fabricar máscara. Não tinha máscara no mercado na época. E aí a gente transformou a nossa fábrica numa fábrica de máscaras. O que foi uma virada importante, né? Aliás, acho que a gente sobreviveu por causa disso naquela época. E aí... A gente fez uma campanha que você comprava online uma camisa com uma máscara com a loginho do Convida 20, que foi desenhada pela Manu, que era uma criança de 11 anos na época. Só que ao invés de você comprar esse produto para você usar, você mandava para alguém. E aí uma cartinha dizendo, olha, o fulano comprou para você aqui
Esse kit, se você comprar para mais alguém, você vai completar uma cesta básica. E a pessoa, pô, recebeu aquilo lá, ela não pode parar com a corrente, né? Sim. Comprava para outra pessoa. Cara, e foi um sucesso, assim, foi um negócio... A gente conseguiu arrecadar cerca de 25 toneladas de alimento e ajudamos 2.500 famílias. Na época, a gente montou uma equipe de voluntários, fomos nas comunidades entregar, em várias entregas diferentes, porque era um volume muito grande. E foi um aprendizado de vida, né? Foi um momento que a gente entendeu a força que a gente tinha ali para ajudar. E muita gente legal, muitos artistas acabaram encampando, postando, né? Porque era uma campanha criada por uma criança, no meio de uma pandemia, né? Com tudo aquilo acontecendo, e era uma coisa assim que dava uma esperança mesmo, assim, de ver. E quando a gente via as pessoas recebendo, né, naquele momento tão delicado, foi interessante, assim. Eu cresci muito como pessoa e cresci no Rio, mas assim, cresci na zona sul do Rio, então não tinha muito conhecimento das comunidades em si, né? Me sentia até um pouco... Por fora, né? Falei, cara, como é que pode? A minha cidade é tão, né? É uma cidade tão... Foi um momento que eu entrei nas comunidades no meio da Covid, e que eu me deparei com a nossa força transformacional, né? E nosso papel importante de contribuir. Então, para mim, como pessoa, foi muito importante de ter vivido isso, de ter tido acesso e contato com isso. E eu acho que para a empresa também foi legal. Eu acho que acabou trazendo aí uma onda positiva para nossa marca, enfim, que depois muita gente por muito tempo ficou lembrando disso de uma maneira positiva. Pegando isso como exemplo, como é que você vê para equilibrar essa escala empresarial com responsabilidade social sem perder muito foco no negócio? Como é que você... Eu acho que a gente acaba contribuindo muito com muitos projetos sociais. Como a gente faz camiseta e todos os projetos sociais precisam de camiseta, eu recebo dezenas de pedidos por dia de apoios, né? Ah, me dá um apoio, me dá um apoio, me dá um apoio. E é difícil pra gente, porque é aquela coisa, não me peça aquilo que eu tenho pra vender, né? Mas, de certa maneira, a gente acabou criando ali um mecanismo de tentar contribuir de alguma maneira com os projetos que a gente avalia que sejam projetos de alto impacto. Como a nossa estrutura administrativa é uma estrutura ainda pequena frente ao que a gente quer ser, a gente tenta contribuir com esses projetos da forma que a gente consegue, muitas vezes fazendo permutas ou fazendo grandes descontos para esses projetos, ou dependendo da visibilidade, né, da entrega, a gente até às vezes apoia os projetos de uma maneira positiva, onde eles transformam as camisetas muitas vezes em recursos, né? Então, muitas vezes a gente não dá dinheiro, mas a gente dá produto. E esse produto acaba sendo transformado em receita, em apoio para esses projetos. Mas acho que o Convida foi o projeto mais estruturado que a gente fez num momento muito delicado, onde a gente acabou ajudando muita gente num momento muito sensível. Pegando isso para o lado empresarial, como é que você acha que... Como lidar com ciclos de mercado, crise e reinvenções? Como é que você vê isso, pegando esse panorama que você teve aí, tanto com a Covid quanto com essas subidas e descidas? Eu acho que isso faz parte de empreender, né? Empreender é uma coisa muito, muito louca, porque você lida com imprevisibilidade da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, né? Você tem questões, cara, que acontecem todo dia, o dia todo. E se você não soubesse se flexibilizar ou se reinventar, não adianta. Ainda a gente vive um mundo hoje, a gente estava falando de IA, né? A ruptura, ela não é só uma ruptura do teu negócio, ela é uma ruptura do teu universo. A gente vive num mundo hoje onde as coisas estão se transformando numa velocidade que, se você não se reinventar como empreendedor e como pessoa, você fica para trás muito rápido. E é muito louco isso. Isso gera uma onda de... Não é à toa que as pessoas estão mais ansiosas, que as pessoas estão mais... É muita informação e Ao mesmo tempo. muita transformação ao mesmo tempo. E você pegar essas mudanças
que você também, hoje existem milhares de cursos de IA, mas você não tem hoje ainda uma ciência onde antigamente você ia para a faculdade, você era formado, você sabia o que era publicidade. Hoje em dia, como é que você vai ter hoje num curso de publicidade cases transformacionais de IA se a IA está acontecendo agora? A gente está meio que vivendo o que a gente fala aqui no Brasil, faz muito. Eu acho que para o Brasil é bom, que a gente faz as coisas enquanto está trocando o pneu. Exatamente. O brasileiro é meio que isso, ele vive trocando pneu. Enquanto ele está dirigindo, ele vai dirigindo, trocando pneu. Nos outros países, como a gente mesmo sabe, eles já estão meio que estabilizados em algumas coisas. Só que na IA, todo mundo está vivendo isso. Não só a IA, tem algumas coisas de tecnologia que a gente está passando esse momento de transição. Então, é o que você falou, pegando faculdade e tal, tudo isso, a gente acaba vivendo isso. Por isso que a gente acaba perguntando, mas vocês até o momento e têm mostrado, vocês souberam lidar com isso, vocês passaram e foram adaptando o negócio. Nem todo negócio, a gente traz muitas empresas aqui, nem todo mundo em todos os negócios tem essa maleabilidade e nem essa cabeça, porque tem gente que fala assim, não, direito. Tem a galera nova do direito que está pegando e usando a IA e outras coisas novas. E tem um cara lá que ele quer ficar... não, o direito é assim, eu tenho... Só que a tecnologia, querendo ou não, ela acaba, hoje em dia ela está engolindo certas empresas. Quem não se modificar, ela meio que... A minha geração foi uma geração que viveu o analógico e o digital. E eu lembro da transição. Eu lembro que muita gente não queria ter e-mail, pessoas não queriam pro digital, queriam ficar no físico. Isso foi uma coisa que durou muitos anos, essa transição. E claramente... Não, eu ainda vou te dizer, eu acho que ainda dura. Ainda dura. Porque tem gente que você encontra dono de empresa, que seria a geração do seu pai, ou padrasto, que você fala, o cara fala, não, eu não tenho e-mail. Ou então, o e-mail vai para alguém que passa para ele, porque ele não tem o e-mail. Alguém recebe e fala assim, pô, chegou um e-mail hoje com isso. O que eu faço? No caso, para ele. Isso você ainda vê muito. Sim. Tá terminando porque chegou num ponto Só que não eu acho tem que mais. eu acho que a IA, primeiro que eu acho que a IA é uma transformação tão importante quanto a internet, quanto a gente viveu nesse analógico digital, mas eu acho que a velocidade hoje ela vai ser ainda mais rápida. Eu acho que o que está acontecendo é um volume tão forte de transformações e de inteligência que está sendo gerada que as pessoas têm dificuldade de acompanhar e as profissões elas estão sendo modificadas num lugar que a gente ainda não entendeu exatamente o que vai, como é que a gente vai se adaptar para continuar sendo relevante e importante para determinadas coisas. Acho que, por exemplo, a parte criativa, eu dentro da Admônia eu cuido muito da parte de comunicação, né? A minha pasta é a pasta comercial e marketing. Então eu tento entender como que a criatividade para a gente contar uma história pode ser amplificada com a IA. Né? Outro dia eu fiz uma entrevista com uma pessoa que foi fazer uma entrevista para ser nossa social media e o exercício que a gente tinha dado para ela era criar uma cena de um café da manhã onde a pessoa usava uma caneca personalizada. E ela veio para a entrevista final comigo, fez essa entrevista comigo, mostrou a cena que ela criou. E eu sentei com ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a mesma cena que você criou agora, vamos fazer em IA? E ela falou assim, será que a gente consegue? Eu falei, vamos fazer junto, uma entrevista assim, de trabalho. E a gente entrou lá, fez o prompt, construímos a cena e comparamos a cena que ela criou com a cena da IA. Inclusive essa pessoa tá aqui, me filmando, porque ela foi contratada. E ela tá aqui. Mas assim, você trazer o que ela criou, que foi uma ideia legal, foi uma cena bonita, e ao mesmo tempo, como é que a gente facilita essa captação usando IA, é muito interessante. Como é que você mistura os dois mundos? É por isso que eu estou muito empolgado com o CRIA, porque eu acho que o CRIA ele vai dar para as pessoas a possibilidade de tornar obsoleto o fato de você entrar numa loja e comprar uma coleção de que alguém inventou para você. Por quê? Você tem ferramentas tão rápidas que você pode ter a tua própria maneira de se vestir. As pessoas, elas hoje, elas têm a mídia social, elas querem ter um diferencial nas mídias sociais,
elas criam seus próprios conteúdos, elas mostram as suas vidas. E por que elas usam a roupa que está todo mundo usando? Né? Então, acredito muito que a gente vai entrar num movimento onde, inclusive, a forma de se vestir ela vai ser personalizada não só para os eventos, para as marcas, para os uniformes, mas para o estilo de vida mesmo. Né? Eu acho que isso é uma realidade que a IA traz pra gente, que é um ponto positivo da IA. As pessoas têm muito medo da IA. Eu tento olhar sob o ponto de vista... As pessoas também tinham medo da internet. As pessoas também tinham medo da conectividade. E, de fato, a conectividade traz efeitos negativos, muitas vezes. Mas traz um volume de efeitos positivos gigantesco, né? Hoje você tem um conforto. Você pega o celular, você não precisa de mais nada, né? Você tá no banco, pede sua comida, você tem acesso a seus aplicativos, seus relatórios empresariais, você cria seu conteúdo, edita seus vídeos. Cara, você faz absolutamente tudo, né? Arruma namorada no celular, nos aplicativos, tem tudo, né? Então, qualquer coisa... É um mundo novo. Exato. Eu acho que a IA vai potencializar isso e acho que a IA vai potencializar muito, vai democratizar muita coisa. Né? Inclusive, nos ajudar a ganhar tempo e talvez viver melhor, porque eu acho, por exemplo, atividades que eu tinha antes, que eu perdia muito tempo, hoje a IA me encurta horas do dia que eu posso não necessariamente trabalhar mais, mas eu posso viver melhor. Né? Hoje eu consigo equilibrar melhor a minha vida pessoal com a vida de trabalho de uma maneira onde eu entrego mais com menos, porque eu consigo usar ferramentas hoje para amplificar minha entrega. E é o que eu tenho tentado fazer com a minha equipe, fazer com que todo mundo entenda que a IA pode sim ajudar. Claro que tem muitas ressalvas e muitos receios de todo mundo, mas eu acho que não adianta, é um caminho sem volta. Não adianta combater isso, tem que surfar. Lembrando um pouco o que a gente falou, você também parece que vocês estavam entrando no mundo da gastronomia com a Dimona. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim. Bom, a gastronomia, dentro desse contexto da Dimona com muito foco nas empresas, atendendo personalização para as empresas, a gente começou a trabalhar com segmentação dos negócios, né? E o mercado de bares e restaurantes é um mercado que precisa muito dos nossos produtos, né? E é um mercado que não só precisa muito, mas precisa com frequência. Tem muita troca de pessoal, tem uma constância. Às vezes a equipe daquele restaurante tem uma troca, um turnover muito alto. Então eles estão o tempo todo precisando de reposição de um parceiro que atenda rápido, tenha qualidade, tenha durabilidade, consiga ter um relacionamento, que o cara peça, chegue rápido. Então a gente começou a desenvolver alguns projetos focados nos bares e restaurantes. Hoje a Dimona está atendendo grandes nomes da gastronomia aqui do Rio, vários nomes interessantes. Acabou também que no meu momento pessoal de vida, eu acabei fazendo muitas amizades nesse mercado. E a gente está hoje representando muitos bares e restaurantes como fornecedor desse dia a dia deles e tentando aprimorar cada vez mais o nosso portfólio para atender essa galera e até criando produtos novos para atender especificamente esse mercado. Entendi. Pegando esse lado, você falou muito de transformar, que a Dimona é transformar a ideia em produto. E eu queria que você falasse assim, um pouquinho também a importância do propósito para sustentar o crescimento a longo prazo. Você falou que o pessoal acaba sempre comprando muito a ideia da Dimona e sempre levou isso. Então, assim, para mostrar até para quem está começando uma empresa agora, como que ele vai levando o pessoal a acreditar e cada vez mais comprar a Dimona como... Não trocar, porque que nem você deu exemplo, tem a parte de comida e algumas outras áreas, ela tem um turnover muito grande. Até na área que você falou tem, porque a gente passa no Brasil por um fluxo de geração que está se transformando. Então, às vezes o pessoal vai lá, fica 3 meses, viu que não gosta, troca, e às vezes eles querem comprar um propósito, uma ideia maior do que apenas o trabalho. Eu acho que o maior diferencial que perpetua a Dimona é que o nosso propósito, ele não está
o propósito principal do meu produto, meu slogan começa com "você cria". Não é geralmente as empresas começam falando de si, né? A gente começa falando de você. Eu gosto muito do nosso slogan por isso. É um slogan que ele traz para você o protagonismo, né? As nossas lojas, elas são feitas de uma maneira que a parte mais importante da loja é o lugar onde as estampas dos clientes são produzidas. Porque a gente entende que o grande diferencial do nosso negócio é a pluralidade e o volume de ideias diferentes que os nossos clientes que os nossos clientes oferecem. E eu estou falando de clientes que podem ser pequenas empresas, pequenos empreendedores, grandes negócios, grandes eventos, pessoas que só querem falar de uma opinião, pessoas que querem homenagear alguém, pessoas que querem dar um presente para alguém, pessoas que querem mandar no Dia dos Pais a foto dela com o pai, ou quer dar no Dia dos Namorados um momento importante que viveu com o namorado, não importa. Então, quando o propósito principal do meu produto está na cabeça dos nossos clientes, eu acho que torna o nosso negócio infinito, porque eu não estou vendendo uma onda, uma moda, um conceito que pode ficar velho, né? Eu vejo muitas marcas que já foram muito grandes, marcas de moda, muito conhecidas, que a galera usava, comprava, e de repente aquilo ali Sumiram. deixa de ser moda, né? Moda é uma coisa momentânea, moda... O nome já diz isso, né? Inventar moda é isso, é pontual. Tem marcas que duram mais, marcas que duram menos. E a Dimona, ela foi fundada em 1967, a gente vai fazer em 2027 60 anos. E por mais que a gente tenha se reinventado muito nas ferramentas, na forma de enxergar a empresa, na tecnologia, nos canais de venda, na marca, na experiência, o protagonismo está com o nosso cliente. E eu acho isso incrível, ao mesmo tempo um diferencial muito forte para a gente, né? E quando o cliente entende que a ideia dele é o protagonista do negócio, ele fala, cara, é aqui que eu vou fazer, é aqui que eu vou personalizar. Os caras entregam, os caras vão buscar o melhor, eles vão ter as tecnologias certas para imprimir o que eu quero e vão ter as camisetas, né, no preço que eu preciso. Então, eu posso hoje precisar fazer 100 camisetas para um evento da mais barata possível e posso amanhã querer fazer uma camisa com a melhor qualidade possível para alguma coisa que eu precise, para mim ou para minha família ou para um amigo de presente. A gente tem todas as possibilidades. Então, acho que a manutenção do propósito é continuar mantendo o nosso cliente como o foco, a ideia do nosso cliente como foco principal, como protagonista do nosso produto. Perpetuar isso, né? Perpetuar e fazer com que as pessoas que estão chegando na Dimona para trabalhar com a gente entendam isso, né? E é um desafio, né? É um desafio você sentar com a equipe e falar, gente, olha só, a gente está contratando agora uma galera, por exemplo, para nossa área de vendas. A gente acabou de investir numa plataforma de treinamento digital, né? Que tem vários capítulos, a pessoa tem que ir passando por fases. Como se fosse uma gamificação de treinamento. E a gente, durante todas as fases, a gente tenta falar sobre isso. Né? Sobre a importância de você não só vender um produto para o cliente, mas entender o que está por trás da ideia dele, qual o propósito, onde que ele vai usar, o que ele quer. A gente não vende só algodão e estampa, a gente vende a materialização daquilo que ele está imaginando e pensando. E isso é um desafio para perpetuar dentro da nossa cultura. A gente está chegando no finalzinho. Eu queria que você falasse, desse um conselho para os jovens empreendedores que querem criar empresas com impacto real, com isso que a gente está falando aqui. Qual o conselho que você daria? Você acabou que teve uma experiência lá na Mondelez e tal no início e depois entrou numa empresa familiar. Mas eu queria que você acabou vivendo um pouco disso no início. Então, que você deixasse um conselho para o pessoal que está começando agora, principalmente hoje, que nem você deu exemplo, muita gente começa fazendo um produto para vender ali e vai virando empresas ou como qualquer outro aí. Mas você acabou vivendo na pele o que muita gente... É assim, a minha escola é uma escola muito de barriga no balcão, né? Eu acho que no mercado hoje, digital principalmente, dá uma certa ansiedade você ver o volume de receitas fáceis e prontas que se apresentam para você o tempo inteiro, né? Ganhe dinheiro, faça, fique rico.
seja um empreendedor de sucesso, você vê isso o tempo inteiro aparecendo, pelo menos no meu Feed. como empreendedor aparece muito para mim soluções mágicas, né? E tem gente que de fato consegue soluções mágicas, eu só não sei como, né? Eu sou uma pessoa que, de novo, eu comecei no Saara, barriga no balcão, atendendo cliente para entender como é que funcionava, né? No lojinha, né, como o pessoal fala, né? Tive uma escola muito tradicional nesse sentido e tentei entender que o esforço desse negócio, somado à inovação, daria um resultado de longo prazo. E uma coisa que eu aprendi com a minha família é a gente tem uma cultura dentro da empresa de deixar a empresa bem, em detrimento até Pessoa física. da pessoa física. Então a gente sempre teve um pensamento dentro da empresa de continuidade. E eu acho que as pessoas hoje elas querem muito curtíssimo prazo, né? O empreendedor até com essa dinâmica do digital, desses exemplos arrebatadores de pessoas que se dizem ganhar dinheiro muito rápido, as pessoas elas primeiro desistem muito fácil, porque elas começam, veem que não tá dando certo, ou que eventualmente não conseguiu ganhar aquilo que ela imaginou e fantasiou ganhar, elas vão lá e desistem. E eu acho que, se eu fosse dar um conselho para essa turma, baseado na minha experiência, empreender é um ato que requer, primeiro, vontade, segundo, resiliência, muita resiliência, é muito importante. E terceiro, assim, não vá atrás das soluções mágicas, porque eu acho que as empresas e os negócios que perseveram de fato, né? Eu tô falando aqui de uma empresa de 60 anos, que é a Dimona. Vai passar por altos e baixos, vai ter a necessidade, muitas vezes, de você abdicar não só do seu tempo, mas muitas vezes dos seus recursos, para você poder perpetuar essa empresa. Por outro lado, vejo também que muitas vezes os empreendedores eles criaram uma cultura de que se você é empreendedor, você tem que ter uma cultura de trabalho enlouquecido e você tem que a tua vida vira aquilo, né? Acelerar até o talo. E, cara, eu discordo. Eu acho que, pelo menos nos meus últimos anos de vida, eu já fui muito assim, nos meus primeiros anos na empresa, mas eu também comecei a perceber que se você não consegue se organizar para ter um pouco de tempo de ócio, né, para fazer hobbies, para fazer coisas que você que te alimentam, né, como pessoa, na tua estrutura energética, vamos chamar assim, você não consegue abrir a cabeça e abrir espaço para as coisas novas, para a criatividade, para as boas ideias. As boas ideias, na maioria das vezes, não vêm sentado depois de 9 horas de reunião dentro do escritório. As boas ideias vêm em momentos e insights que você precisa ter de tempo de reflexão, de tempo com experiência, de tempo com você lidando e desbravando outras coisas além do seu negócio. Então, parece um pouco contraditório, mas talvez não seja. É uma resiliência de não querer soluções mágicas, de se dedicar e querer, e ao mesmo tempo não achar que para dar certo você precisa vender a sua alma, como criou-se essa cultura do empreendedorismo, onde você precisa fazer só aquilo da sua vida, porque eu acho o contrário, acho que justamente que é no equilíbrio, e eu sei que não é fácil, né? Muita gente não tem esse equilíbrio até por necessidade, e eu entendo que a complexidade disso, mas muitas vezes é no próprio equilíbrio, no ócio, no tempo criativo que você consegue ter as melhores ideias e as ideias que vão te gerar novos negócios, que vão te gerar dinheiro, que vão te gerar novos recursos e que vão te gerar inovação. Então, gostaria de agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui, por ter contado, dado os insights para o pessoal que está acompanhando, contado um pouco da história de uma marca que está aqui na nossa vivência aqui do Rio. A gente vai colocar o link. Se você quiser deixar um @, e algumas informações pessoal, tá, você pode falar aí. Bom, a Dimona, nosso @ é @Dimona. Sugiro quem quiser seguir a gente tá sempre contando histórias dos nossos clientes, um pouco do que a gente faz, mostrando os bastidores da produção. Eu sou suspeito para falar, mas o processo de fabricação de uma camiseta de estampa eu acho um processo muito rico, muito interessante.
Então, a gente está sempre mostrando um pouco disso, da fábrica, dos cases, das histórias, dos clientes, dicas também que a gente traz muitas vezes, como a gente faz muita camiseta. Eu falei de bares e restaurantes, por exemplo. A gente está trazendo também nas nossas redes Pode sociais. falar, se quiser, o nome deles também, se quiser. E hoje em dia aqui no Rio tem muitos legais que a gente está atendendo, enfim. Estamos fazendo diner, estamos fazendo fatia, estamos fazendo... Tá com a lista aí? La Salle, que é um Michelin super legal. Pura Brasa, que é também um lugar interessante. Chopp. Conhece Pura Brasa, não? Conheço. Pura Brasa tem várias casas. Conheço La Salle também. A gente já trouxe... Na parte de gastronomia, a gente está trazendo aos poucos. A gente faz o Solo Café, que é um lugar que eu adoro. Eu já fui, só não tô lembrando aonde. Solo Café tem no Leblon, tem em Ipanema, tem em Copacabana. Não sei se tem na Barra. O solo do Leblon é onde tem o I12, não é isso? Isso. Isso por isso. Já As camisas do I12 a gente faz também. Tem vários, assim. Tanto que esquece. Não, falei alguns importantes aqui, mas tem... Depois vê pra gente ali, a gente coloca aí no... Mas tem uns 40 ou 50 bares e restaurantes. Tem agora o Déjà Vu, que é um bar que abriu super legal, que abriu na Glória. Esse eu não conheço. Bar bem maneiro, cara, que abriu na Glória agora novo, recém-inaugurado. Que tem um conceito muito interessante. A gente fez uma camisa street pra eles, uma camisa super especial, uma modelagem especial pra se adequar ao estilo deles, né? Um bar... Agora tá virando um reduto ali no Rio, né? Um bairro que tá voltando a ser um bairro boêmio. Eu tinha ido muito pra Botafogo, mas... Botafogo super, né? A gente atende também... tem um quartinho em Botafogo que a gente atende. Conhece o quartinho, não? Tem o... Botafogo eu tô indo um pouco. Eu sou da época da Matriz. Tem o Tão Perto... Da Matriz de Botafogo. Eu sou dessa época, mas... Matriz, Bukowski. Então, aí eu depois tenho uma parada. Tem o Tão Perto, Tão Longe, que é um bar de vinhos legal. Os nomes que são... muita criatividade. Tem o Soga aqui, que eu acho que é São Conrado. Conhece o Soga, não? Na praia de São Conrado. Enfim, tem vários. Conheço o Kiki lá no Rio. Kiki também a gente faz camisa pra eles, pro Kiki. Eu tenho uma mania muito louca quando eu saio pra jantar. Eu fico olhando pro garçom pra ver, né? Pra alguém que trabalha, enfim, pra ver a camiseta. E eu não me aguento, né? Quando eu, fico na dúvida, eu falo, cara, eu preciso saber. Se vocês fizeram ou não? Aí eu falo, amigo, deixa eu te fazer um... Dá licença. Você pode olhar a etiqueta? tua etiqueta? Eu faço sempre isso. Uma vez eu tava indo viajar de carro, parei no pedágio da... Perguntou, pô... Aí eu vi o cara do pedágio de camiseta, o carro parado, o cara buzinando. Eu falei, pergunta ou não pergunto? Falei, moça, desculpa, paguei o pedágio, na época não tinha nem... Sem parar. Não tinha sem parar ainda, eu acho. Eu não tinha, talvez. Falei, moça, desculpa, posso ver tua etiqueta? A etiqueta da tua camisa? Ela, quê? Aí o carro buzinando, eu falei, etiqueta da tua camisa. Ela, hã? Falei, me mostra a etiqueta da sua camisa. Ela mostrou. Aí eu falei... Era vocês? De Mona, tá bom. Quando não é de Mona, eu anoto. Pra fazer o approach comercial. É um trabalho de formiga, mas funciona. Porque às vezes a empresa é muito grande, né? Realmente você acerta um e faz várias camisas. Vamos que vamos. Eu fico sempre... Eu tô na rua, eu tô olhando, tô reparando. E eu tento passar muito isso pros meus vendedores. Às vezes o cara acorda de manhã, vai na padaria do lado de casa e não repara. Galera, repara. Às vezes são 20 aqui, são 15 ali, são 5 ali. Quando você vai ver, vai multiplicando isso. Você criou uma rede de clientes só no teu cotidiano ali, só na tua presença. Claro que não é só isso, mas assim... Isso é um começo. Eu acho que é uma cultura interessante de você disseminar dentro de uma organização como a nossa. Mas obrigado pelo espaço, obrigado por deixar a gente contar a nossa história aqui. Sempre importante a gente trazer o pessoal do Rio. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o pessoal do Leão aqui, que é Leão Alimentos, nosso parceiro, o pessoal da Água. Falar pro pessoal curtir e compartilhar lá o Meu Multistúdios. A gente vai estar passando no YouTube, Spotify, Apple Music. E agradecer vocês por estar acompanhando a gente sempre.
Em breve estaremos de volta com mais um aí. Até logo, pessoal. Obrigado.